Casas. Entendendo o fluxo das casas e os assuntos correspondentes. O sistema de casas é a projeção do nosso interior na matéria. Elas demonstram, a nível físico, as interações entre nós e o mundo. É o nosso entorno, aquilo que manifestamos à nossa volta a partir dos nossos pensamentos, sentimentos, crenças, desejos e necessidades. É a linguagem da Terra. Então, nós temos aqui no desenho do nosso mapa as 12 casas. Casa 1, casa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, as casas, elas são a projeção do nosso interior. Aqui é o nosso centro, é o centro de comando, é onde estão os nossos pensamentos, crenças, desejos, e a partir do centro, as casas se projetam a nível físico. Então, isso é legal da gente entender. Quando nós estamos falando de casas, nós estamos falando de matéria, nós estamos falando do físico. Por isso que as casas simbolizam a linguagem da Terra. Então, se eu quero modificar algum cenário da minha vida, eu vou precisar alterar a nível prático uma atitude, uma ação, uma resposta, uma reação, um modo de comunicar, um modo do que seja. Eu vou precisar ter uma atitude prática para que algo se altere no meu entorno. Eu vou precisar modificar. E claro, essas modificações práticas, elas acontecem conforme a gente vai alterando as nossas crenças, conforme a gente vai alterando pensamentos, né, maneiras de expressar aquilo que a gente quer. Mas quando estamos falando de casas, nós estamos falando do nosso entorno físico, das situações acontecendo à nossa volta, das relações acontecendo à nossa volta, do nosso âmbito físico palpável, que sim é um reflexo daquilo que está dentro de nós, de algo mais invisível. Mas as casas, elas são projeções físicas e visíveis. Então, digamos assim, que os planetas dentro do nosso mapa, essas conversas que acontecem entre os planetas, as casas do mapa são os cenários onde as trocas, encontros e conversas acontecem. Cada qual reflete uma área específica da nossa vida. Os signos e planetas que se encontram dentro delas e o modo como se relacionam expressam a atmosfera criada por aqui. Então, sim, os planetas dentro das casas, eles vão nos contar como que esse cenário se projeta a nível físico, que tipo de conversa está acontecendo dentro de determinada casa. Mas o que a gente precisa ir assimilando é que nós não somos reféns das conversas que acontecem dentro das casas. Senão a gente pode pensar assim, digamos que eu tenho aqui Mercúrio e Vênus aqui dentro da minha casa 8. E aí eu vou olhar que a conversa deles
e vou me sentir refém dessa conversa, refém dessa atmosfera que eles criam aqui. E é aqui que tá a chave das casas. Nós somos os mediadores dessas conversas entre os planetas. A maneira como eu manifesto as conversas que ocorrem entre os planetas vão determinar a maneira como o meu entorno a nível físico, a nível prático, se manifesta. Se eu, como mediadora de uma conversa entre Vênus e Mercúrio aqui dentro da minha casa 8, entender essa conversa deles como algo negativo, entender de uma maneira não legal, essa área da minha vida, ela vai expressar isso que eu estou manifestando, que eu estou entendendo. Então, isso é legal da gente ir assimilando quando estamos falando de casas e dos planetas e signos correspondentes a cada casa. E é por isso que as casas simbolizam a linguagem da Terra, porque a maneira como a gente percebe essas conversas e manifesta isso é físico. Então, realmente eu imaginar, tem uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. Elas estão, uma tá falando uma coisa, outra tá falando outra. Cada uma tá falando do seu ponto de vista. Quem está mediando, eu posso mediar de muitas maneiras. Eu posso mediar querendo que siga uma discussão mais violenta. Não, eu quero mediar para que isso se torne mais suave. Não, eu quero mediar. De que maneira eu estou fazendo essa mediação? Isso vai influenciar na maneira como o meu entorno vai se manifestando. O que é que está sendo proposto pelas conversas entre os planetas, pelas discussões entre os planetas, e como que eu tô, qual é a minha postura diante dessas conversas. Então, as casas, de um certo modo, elas são resultados. Elas são resultados. Ah, mas e as casas que não têm planetas? Por exemplo, a minha casa 2 não tem planeta, mas a minha casa 2 é regida por um signo, que no caso é Peixes. Então, mesmo as casas que não têm planetas, elas têm um planeta ali conversando que rege aquela casa, que é o dono daquela casa. Também vamos observar que em cada casa se fala um idioma próprio. Signo. E há um governante, planeta regente, responsável por aquele ambiente. Então, vou pegar aqui a minha casa 2, tá? Quem tá no início aqui da minha casa 2 é Peixes. Então, o traço inicial da minha casa 2 passa no signo de Peixes. Então, Peixes é o signo falado aqui dentro da minha casa 2. Quem é o regente de Peixes? Temos Júpiter e temos Netuno. Então, esses dois planetas são os responsáveis pela minha casa 2, são os porta-vozes da minha casa 2. Então, quando eu estiver falando dos assuntos relacionados à minha casa 2, os planetas, no caso aqui são dois, né? Os planetas responsáveis aqui pelas conversas, Júpiter e Netuno. Mas aí como que acontece essa mediação? Como que essa casa se projeta, né? Eles não estão dentro dessa casa conversando, não estão, mas onde é que eles estão no mapa? Bom, eu tenho um Netuno aqui em Capricórnio, dentro da casa 11, e eu tenho um Júpiter em Câncer aqui dentro da casa 5.
Se eu quiser entender como que se projeta a minha casa 2 no físico, como que ela resulta no cenário que ela resulta, eu vou precisar olhar para Júpiter e para Netuno, aonde eles se encontram, a casa que eles se encontram, os signos que eles se encontram, que personagem eles estão vestindo, sobre o que é que eles estão conversando, que postura eles têm aqui. Porque do lugar onde eles se encontram, eles estão manifestando a minha casa 2. Na verdade, eu estou manifestando a minha casa 2 a partir da minha observação e da maneira como eu lido com a postura deles. A maneira como eu lido com como eles estão conversando. Então, isso é legal da gente entender que as casas, elas são resultados de algo abstrato, mas que se projetam no físico. E se eu quero modificar algum cenário da minha vida, eu vou precisar eu vou precisar ter esse olhar. Assim como os signos possuem um fluxo em que cada um, dentro do seu lugar, exerce funções específicas que se conectam umas às outras, com as casas ocorre do mesmo modo. Para melhor compreensão, imagine o mapa sendo um grande condomínio composto por 12 casas distintas. Quando conhecemos o interior de cada uma delas, quem são seus moradores, quais seus costumes, hábitos, normas, características e comportamentos, fica mais fácil visualizarmos os assuntos tratados dentro de cada ambiente, o tipo de mobília que se enquadra ali e a organização que cada espaço demanda. Então é isso. A gente vai entendendo que existem assuntos base de cada casa, sim, mas quando eu entendo a função de cada casa dentro do sistema, eu vou entendendo que os assuntos correspondentes a cada casa, eles são infinitos, porque eu posso aplicar esse sistema de muitas maneiras. Eu posso aplicar esse sistema, então, por exemplo, eu posso entender, depois a gente vai entrar, né, nos assuntos de cada casa, a gente vai entender melhor isso, mas eu posso aplicar o sistema de casas para qualquer situação da minha vida. Porque a casa 1, por exemplo, a casa 1, ela sempre vai estar falando do início. Então, como que essa situação iniciou? Deixa eu olhar minha casa 1. Eu posso projetar, mesmo que a situação em questão que eu estiver falando, eu tô falando de área de relacionamentos, é uma questão de relacionamento afetivo. Tudo bem, eu vou lá olhar na casa 7, que é a casa dos relacionamentos com o outro, mas o meu modo de iniciar algo sempre vai partir da casa 1. O meu modo a minha segurança, os meus recursos sempre é casa 2. Então, eu posso utilizar o sistema de casas e aplicar ele em muitos tipos de situações e de muitos vieses. Por isso que os assuntos das casas, eles são infinitos dependendo do contexto em que eles estão aplicados. Então, quando a gente entende a função, depois a gente consegue aplicar isso nas mais variadas situações e nos mais variados vieses. Vem comigo. Então, vamos falar de casa 1. Vamos iniciar aqui, então, a casa 1, a casa do nosso ascendente. Casa 1. Essa é uma das casas de Marte. E a língua falada aqui é Áries. Então, aqui, depois também a gente vai entendendo melhor isso.
aqui, nesse momento, a gente vai falar do planeta que originalmente é o dono da casa e do signo que originalmente é falado nessa casa. Então, as casas, elas vão seguir os signos do zodíaco. Então, casa 1, Áries. Então, a língua falada na casa 1 originalmente é Áries e quem rege Áries é o planeta Marte. Então, a casa 1 é uma das casas de Marte. No meu caso aqui, quem tá regendo a minha casa 1, o signo que tá aqui é Aquário, que é o meu ascendente. Então, os regentes de Aquário, Saturno e Urano. Então, no meu mapa, Saturno e Urano regem a casa 1, mas independente do meu ascendente ser Aquário, de Saturno e Urano regerem a minha casa 1 do meu mapa, a casa 1 de qualquer mapa é regida por Marte e o idioma falado aqui é Áries, e isso é a base. Isso sempre vai ser a base. Por mais que o meu ascendente seja Aquário, a casa 1, originalmente, ela é a casa de Marte e Áries. Então, isso fundamenta as casas do mapa e é disso que a gente vai falar nesse momento. Depois a gente vai entendendo como unir com os signos e planetas do nosso mapa. Essa foi a primeira casa construída por nós e carrega a nossa primeira impressão. Então, se a gente vai pegar o exemplo, né, do imagine o mapa sendo um grande condomínio composto por 12 casas. Essa foi a primeira casa que eu construí. E por isso carrega a nossa primeira impressão. É ela que simboliza a nossa vitalidade, o nosso nascimento e todas as percepções que tivemos assim que chegamos por aqui. Então, a casa 1, ela é a casa que eu construí com aquilo que eu tinha e que eu percebi do mundo quando eu nasci. Cheguei aqui, nasci. Como é que é esse lugar aqui que eu tô? O que eu tenho disponível aqui para construir algo? É a minha primeira impressão do mundo. E a minha primeira impressão do mundo, ela vai se tornar também a primeira impressão que eu transmito para o mundo. É a minha interpretação do mundo primeira. Então aí a gente, né, a gente vai entendendo que o nosso ascendente, o signo que está aqui, ele está demonstrando isso. No meu caso aqui é Aquário. Então, como que um personagem aquariano se depara com o mundo? Como que ele interpreta o mundo quando ele chega? Isso está relacionado com a impressão que eu transmito. Então, o nosso ascendente, ele vai falar muito disso. E se temos planetas aqui, eles também vão se mesclar a essa primeira impressão. Essa casa, então, está relacionada com todos os inícios de ciclos na nossa vida e a atitude que tomamos diante ao que se apresenta. Como que eu resolvo as coisas de cara? Qual que é a minha o meu primeiro modo de lidar, o meu primeiro modo de agir? É a casa 1 que vai nos falar sobre isso. Ela é a primeira casa a ser vista por quem nos visita pela primeira vez. É a nossa fachada, a nossa personalidade e marca no mundo. Tem a nossa cara. Possui a nossa bandeira fincada, demarcando o nosso território.
Então é isso, a nossa casa um, ela tá expondo para o mundo como que eu me posiciono diante dele. E aí, claro, ela vai sendo atualizada conforme o signo que está aqui regendo e conforme a gente vai atualizando as habilidades desse signo. Se tem planetas, conforme a gente vai entendendo melhor aqueles planetas, a conversa daqueles planetas. Então, no meu caso, eu tenho o nó do norte aqui, mas eu não tenho planeta. Mas aí é isso, Saturno e Urano regem Aquário. Onde está Saturno? Onde está Urano? Tá um do ladinho do outro, eles estão conversando dentro da casa de Aquário. Então, para eu ir entendendo essa casa se necessário, se fizer sentido para mim ir modificando ela, se eu quiser ir modificando ela e atualizando ela, eu vou precisar olhar para Saturno e para Urano. E sem perder de vista Marte, que é o dono original. Então, onde é que está o meu Marte? Lá na casa 7 em Virgem. Ele é a base da casa 1. Então, conforme eu vou entendendo, conversando com esses planetas e mediando essas conversas, esse cenário aqui vai se atualizando, vai se modificando. No primeiro momento, isso pode parecer um pouco abstrato, mas é isso aí mesmo, né? Então, conforme a gente vai observando o que que aquele planeta, então, o Saturno em Capricórnio, aqui dentro da casa 11, que tipo de postura ele adquire dentro da casa 11? Do que ele fala? Do que um Saturno em Capricórnio na casa 11 gosta? Porque aí é isso. A casa 1, ela vai falar dessa maneira de eu iniciar as coisas. Então, pode ser que, eu tô querendo modificar a maneira como eu lido de cara com as coisas. Eu não tô satisfeita com isso. É um exemplo. Então, eu vou ter que ir lá, olhar para o Saturno e entender se eu estou em coerência com a postura desse Saturno aqui. Faz sentido essa área da minha vida onde eu tenho Saturno? Como é que anda? Como é que um Marte em Virgem lá na casa 7? Do que é que ele está falando? Que tipo de postura ele tem? Quanto mais a gente vai entrando em coerência com as posturas dos planetas e dos signos que eles se encontram e entendendo o melhor modo de lidar com aquilo que eles nos apresentam, a gente vai alterando os cenários das casas. É isso.